E aí, meus queridos, como é que estamos? Estamos de volta com esse quarto episódio da saga do Corinthians em Taça Libertadores da América. Finalmente chegamos em 2012. Contei para vocês tudo o que aconteceu desde a nossa primeira participação em 1977, quando caímos num grupo em que se classificava apenas um time, né? O Inter de Porto Alegre passou. Depois 91 contra o Boca, 96 contra o Grêmio. Depois 99, 2000 contra os Porcos, 2003, 2006 contra o River, 2010 contra o Flamengo, 2011 contra o Tolima, né? O Corinthians apresentou o Tolima ao mundo, né? E aquilo parecia ser o fundo do poço, né? Antes o Corinthians era rei de primeira fase, depois perdia, agora já entrava na pré-Libertadores e perdia para um time pequeno da Colômbia, né? Onde iríamos parar, né? E a piada aumentava. A única coisa que os infiéis anticorintianos poderiam falar pro povo escolhido era: vocês não têm Libertadores, né? Puta que pariu, Libertadores o Corinthians nunca viu. Cansamos de ouvir isso, né? E a Libertadores era um trauma para nós, era uma coisa que nos incomodava, era a única coisa que poderiam falar para um torcedor do Corinthians, era aquilo. Até Mundial o Corinthians já tinha vencido, porque a FIFA organiza o seu primeiro campeonato mundial em 2000. E o Corinthians vence para desespero de todas aquelas pessoas que até hoje se esforçam para diminuir aquele campeonato. Mas faltava a Libertadores. Faltava a Libertadores, esse torneio que eu aprendi a odiar, detestar com todas as minhas forças. Campeonato esse que alguns brasileiros, de maneira super íntima, chamam de Liberta. Né? Patético, né? Já falei isso, os brasileiros que mais venceram Libertadores venceram 3 vezes, é menos do que o Estudiantes da Argentina, é igual o Olímpia do Paraguai. Não é que vocês são bons em Libertadores, nós é que somos horrorosos, vocês também são fraquinhos. Se você torcesse pro Independiente da Argentina, pro Boca, chamar de Liberta, vá lá. Agora, brasileiro chamar Libertadores de Liberta é patético, é constrangedor. Corintiano, então, que chama Libertadores de Liberta, olha, me tira do sério. É um dos meus indicadores, né? Quando eu tô conversando com alguém, o cara fala: Liberta, eu já torço o nariz e falo: putz, esse cara é amador. É iniciante, né? Meus brothers de arquibancada, ninguém chama Libertadores de Liberta. Detestamos esse campeonato. Corintiano que chama Libertadores de Liberta tinha que ser chicoteado em praça pública. Modo de falar, figura de linguagem, o YouTube, pelo amor de Deus, tá? Não vai me desmonetizar mais uma vez. O YouTube tá de olho em mim, vocês sabem. Parei com os palavrões, já perceberam isso? Não é fácil, né? É uma tarefa hercúlea para a minha pessoa. Tô me esforçando, tô conseguindo, mas os caras às vezes me pegam. Então não é pra chicotear ninguém, é modo de falar, tá? Se vocês puderem parar de chamar Libertadores de Liberta, eu agradeceria demais. Torneiozinho que a gente detesta. Torneio que, como eu mostrei para vocês ao longo da história, o Corinthians não apenas perde, mas perdia com requintes de crueldade, né? Perdia jogo ganho, com expulsões idiotas, com descontrole emocional dos jogadores, tremendo em muitos momentos em jogos que não tem por que tremer, entregando vitórias que pareciam ganhas, pareciam, né, garantidas, com arbitragens tenebrosas, sempre tendo que lutar também contra a arbitragem. E eu vou mostrar que mesmo em 2012, quando o Corinthians vence, também tem escândalos de arbitragem, não me deixem esquecer. Mas depois de todas essas brechas, de todas essas rameladas aí, finalmente chegamos em 2012 e havia esperança de que dessa vez fosse diferente. Uma enorme esperança? Não, o time não era nenhuma máquina. Hoje é fácil enxergar naquele time de 2012 uma máquina, né? O time que foi campeão mundial depois, mas no começo, quando você olha, fala: pô, o Alessandro foi refugo a vida inteira, né? Não era assim, nossa, um jogador brilhante. Fábio Santos, Fábio Santos foi refugo, rodou a vida inteira aí também. Quem é esse Ralf? Quem é Paulinho? Né? Tinham sido campeões brasileiros, o que já tinha dado uma cancha pros caras, já tinha dado uma certa casca. Mas dá pra ganhar a Libertadores? Dá, é um mata-mata, todo mundo ganha, só nós que não. Uma hora vamos ganhar. E quem sabe isso não acontece agora, no ano de 2012, né? E todo corintiano se lembra com carinho da nossa estreia na Libertadores de 2012. Nosso grupo tinha o Deportivo Táchira, o Nacional do Penharol e o Cruz Azul. Nacional do Paraguai, Táchira e Cruz Azul. Todos com certeza se lembram da nossa estreia contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Eu não fui para esse jogo, me arrependo amargamente. Falei: não vou ver jogo de primeira fase na Venezuela, vou guardar para viajar para ir depois. Corinthians perdia por 1-0 com um gol contra do Chicão, né? Uma coisa assim tão emblemática do que era o Corinthians em Libertadores. Eis que numa falta aos 48, a falta foi aos 47, 30 e lá, até bater já era 48. Ralf sobe de cabeça, estufa a rede. E não tem nenhum corintiano que não tenha pensado: isso é um sinal, né? Nós corintianos temos a mania de enxergar sinais nas coisas, eu pelo menos tenho. Eu falei: esse ano vai ser diferente. Muitos de nós pensaram a mesma coisa, para não dizer todo mundo, né?
vai ser diferente. Na sequência, o Corinthians vence o Nacional do Paraguai por 2-0, empata com o Cruz Azul lá no México 0-0. Depois, na volta, a gente ganha do Cruz Azul de 1-0. Gol do Danilo de cabeça, não foi? Depois o Corinthians vence o Nacional do Paraguai lá no Paraguai, eu tava nesse jogo. Esse jogo foi engraçado, eternamente teve uns quebra-pau. Pô, acredita, nós indo pro jogo, 3, 4 táxis se seguindo, negócio assim. O táxi da frente tinha o boy, gordo, né? Com todo respeito, os gordos são foda. Os caras viram um Pizza Hut, pô, não tiveram dúvida, encostaram o táxi, atrasaram o bonde todo. E eu xingando os caras dentro do Pizza Hut, dando escândalo, vambora. Ficou esse acontecimento entrou pro folclore da Eternamente, os caras pegam no meu pé até hoje, o Kaká descontrolado, xingando a pizza. Mas fomos pro estádio, vencemos por 3-1 o glorioso Nacional do Paraguai. E depois fechamos a primeira fase com 6-0 no Deportivo Táchira, aquele gol que até o Liedson faz gol. Liedson, um monstro na nossa história, o grande Liedson, mas que estava mal. Liedson foi monstruoso no Campeonato Brasileiro em 2011, mas ele foi definhando em 2012, né? Parece que faltava perna, já não dava mais pro Liedson, ele de fato perde posição. Liedson vai pro banco, né? O Corinthians termina aquela Libertadores com Sheik e Jorge Henrique no ataque. E o Corinthians se classifica para as oitavas de final. E esse campeonato começa a ser ganho, senhores. Ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista, todos vocês sabem disso. O Corinthians enfrenta a Ponte Preta no Pacaembu. E o Júlio César falha. Júlio César falha e ali foi a gota d'água. Ali todo mundo viu que não dava para seguir com o Júlio César no gol. Ainda mais tendo um gigante como o Cássio na reserva. Cássio assume a posição e o Corinthians vai enfrentar o Emelec no Equador no primeiro jogo das oitavas de final. E o Cássio é o responsável direto por segurar um empate em 0-0. Um jogo difícil, um jogo complicado. Cássio fez grandes defesas, o jogo termina 0-0 e na volta o Corinthians mete 3-0 fácil no Emelec. Se classifica para as quartas de final, quando enfrentaríamos o Vasco. O Vasco que disputou com o Corinthians o brasileiro do ano anterior, pau a pau ali, até a última rodada. Jogo da ida em São Januário, eu estava lá, uma chuva danada, 0-0. Bom resultado, e o Corinthians leva esse 0-0 para o Pacaembu precisando vencer o jogo. Histórico o jogo, da falha do Alessandro. O Diego Souza arranca sozinho com a bola, o Pacaembu inteiro prende a respiração, o Cássio faz a defesa das defesas mais famosas da história do Corinthians. Na sequência, no escanteio, os caras cabeceiam ainda a bola no travessão. Mas depois, aos 44, 40 e tralalá, cobrança de escanteio do Alex Paulinho, faz de cabeça 1-0. Um dos grandes jogos da história do Corinthians, sem sombra de dúvidas. Vocês podem ter a impressão de que eu tô emocionado, eu não tô. Eu tenho alergia quando eu falo de coisas muito bonitas da história do Corinthians. Não sei o que acontece, entra cisco no meu olho, a garganta dá uma travada, mas não é emoção não, tô bem, tô zerado. E o Coringão passa para a semifinal, mais uma vez, hein? Mais uma vez seria a nossa segunda semifinal? É, né? Jogamos aquela com os porcos em 2000 e depois era a nossa segunda semifinal em Libertadores. Será que nós éramos nada nesse campeonato mesmo, né? E fomos pegar o Santos. O Santos, atual campeão da Libertadores, o Santos de Neymar e companhia. No jogo da ida, Paulinho arranca com a bola, na Vila Belmiro, é claro que nós estávamos lá. Sheik ajeita, faz um golaço, bate no ângulo, 1-0 para o Corinthians. E eu falei que mesmo quando o Corinthians é campeão, há escândalos de arbitragem, mas quando a gente é campeão ninguém lembra, né? Nesse jogo o Neymar já tinha um cartão amarelo, chutou um jogador nosso no chão, que ficou bravinho com o lance lá, mimadinho como sempre foi, e não foi expulso. E vocês podem estar pensando, pô, mas o que isso mudou não ter sido expulso? Muda porque ele jogou o jogo seguinte, ele não deveria ter jogado o jogo seguinte. E aí ele faz 1-0 no jogo seguinte, já no Pacaembu, no jogo da volta. Santos jogando de azul. O Neymar faz 1-0 pro Santos ainda no final do primeiro tempo. Nós fomos pro intervalo perdendo o jogo. Vendo um filme de terror passar na nossa cabeça, né? Mas esse que logo no começo do segundo tempo, o Danilo faz 1-1. Um gol histórico, uma coisa linda. E uma coisa que me marcou nesse jogo foi que quando no apito final, cara, foi um murro no Pacaembu, mas foi um... Estávamos classificados pela primeira vez para a final da porra da maldita Libertadores da América. E em especial eu fiquei tenso, um jogo histórico, um jogo épico, um jogo desses para entrar para a história do Corinthians. O bandeirinha desse jogo, senhores, era o seu Altemir Hausmann. E eu preciso contar uma historinha rapidinho para vocês, sem muitos detalhes para não me complicar, tá? Mas no Campeonato Brasileiro do ano anterior, em 2011, nós fomos para Uberlândia jogar contra o América Mineiro. Perdemos um jogo, fizemos um jogo horroroso. Mas o seu Jean-Pierre, lembra do Jean-Pierre, um carequinha, apita até hoje. Ele deu um pênalti pro América Mineiro e foi uma coisa assim vergonhosa, tá? Vergonhosa. Não perdemos o jogo por causa disso.
mas ele deu um pênalti vergonhoso. Na volta, no aeroporto, desembarcando em Congonhas, eu encontrei com ele tava eu e meus amigos ali, e fui conversar com ele. Falei, professor, que pênaltizinho lamentável que o senhor deu, o direito que eu tenho o direito de interpelar quem eu bem entender, desde que eu o faça com educação, e eu o fiz. Mas nessa, o Altemir Hausmann, que era o bandeirinha desse jogo aí também em Uberlândia, tomou as dores dele, não gostou, veio bater boca comigo, teve um bate-boca, os amigos chegaram, uns deles chegaram, e alega-se que houve uma troca de empurrões, sopapos, etc., que eu nego veementemente, mas a Eternamente não deixou passar o que esses vagabundos fizeram com o Corinthians, e injustamente eu fui obrigado a pagar cesta básica. O boy foi obrigado a varrer o IML por 3 meses. Aconteceu. Eu não tenho orgulho nenhum disso, tá? Mas também não tenho vergonha. Não fiz nada errado. Mas para não levar o processo para frente, aceitei pagar as 3 cestas básicas para que não houvesse processo nenhum, para que meu nome não ficasse sujo. Esquecemos, bola para frente. Vamos que vamos, vida que segue. Mas eis que nesse jogo contra o Santos, voltando ao assunto, portanto, o bandeirinha, quando eu vi, era Altemir Hausmann. Cara, aquele me deu um aperto no coração. Falei, esse vagabundo vai ferrar com a gente. E eu olhando para 40 mil pessoas no Pacaembu pensando, a culpa vai ser minha, puta que pariu. Eis que Altemir Hausmann foi um monstro nesse jogo, peitou o jogador do Santos, mandou os caras calar a boca, dava impedimento, teve uma falta ali pros caras no final do jogo, o cara jogou a bola pra frente, ele entrou no campo, botou a bola pra trás, fez a risca com o spray ali. E orgulhoso eu olhei e falei, Altemir Hausmann, você aprendeu, né, meu truta? Altemir Hausmann, não vou falar seu cuzão não, pra você não me processar outra vez. Mas eu tava na mão, tava tenso, falei, esse cara vai roubar o Corinthians. Portanto, quando o juizão apita ao final do jogo ali, cara, foi um murro no Pacaembu, foi uma coisa assim tão... O Corinthians estava na final da Taça Libertadores e enfrentaríamos o vencedor de Boca Juniors e Laú, né, Universidade do Chile. Eu acho que era isso. E eu torci pro Boca. Eu queria ganhar do Boca, não queria ganhar da Laú. Tá brincadeira, né? E deu Boca. O Boca foi pra final. E lá fomos nós pra Bombonera. Que dia, coisa sensacional. A torcida do Corinthians devia caber 2.000 pessoas. Tinha 18.000 pessoas num espaço onde cabe 2.000. Foi lindo. Tenso. Mais uma vez a arbitragem sacaneando o Corinthians. Você não se lembra disso porque deu tudo certo, mas eu não me esqueço dessas coisas. O jogo estava 0-0. Roncalha do Boca Juniors já tinha cartão amarelo. E teve um lance de contra-ataque do Corinthians que ele mata o contra-ataque, ele vai no meio do shake, ele dá no meio do shake. Lance claro para amarelo, mas lance claro para amarelo. Os caras do Boca são rato, né? Os caras sabem jogar isso daí. Assim que o cara deu a pancada, os caras já percebem que o cara vai ser expulso. O que eles fazem? Vários correm na direção do shake. E começam a empurra com o shake. O que o juizão fez? Deu amarelo para um outro cara. E não deu o amarelo para o Roncalha. Bom, e o que isso significa? Significa que o Roncalha não teria feito o gol do Boca. Roncalha faz o gol do Boca, faz 1-0 pro Boca, já no segundo tempo. E eu confesso que nós ali nas arquibancadas da Bombonera cantando mais tensos, né? 1-0, melhor acabar logo essa merda, vai que vamos buscar em casa. Mas não, Tite coloca Romarinho, tinha acabado de entrar e aos 40 do segundo tempo, numa bola que o Paulinho rouba do Riquelme, enfia pro Sheik, o Sheik enfia pro Romarinho, e o Romarinho cara a cara, e nós ali chuta, ele dá aquele tapinha, puta merda. E ali onde a gente ficava na Bombonera, tinha um negócio de... Na frente da arquibancada tem uma proteção, uma tela, pra você não jogar nada pra baixo, nos caras que estão embaixo. E dificultava a vista. Então, pra poder ver a linha de fundo, você tinha que dar uma levantadinha. Então, assim que o Romarinho dá aquele tapinha na bola, a gente tem que dar uma levantada pra ver se a bola entrou. A bola entrou, foi espetacular. Jesus, nós ficamos acho que umas 2 horas esperando ali a torcida dos caras sair, cantando que nem uns loucos. O Corinthians empata o jogo 1-1 e vamos pra volta em casa, no Pacaembu, pra finalmente vencer a maldita Taça Libertadores da América pela primeira vez na nossa história. Claro que passa um filme na cabeça outra vez, claro que você imagina que uma tragédia pode acontecer, claro que você já imagina o pior, mas eu não deixava esses pensamentos piores me dominarem. Eu tava tranquilão, tava sereno, tava tranquilo, sabia, falei, é hoje, vai dar tudo certo. Uma lua enorme, uma noite linda, 4 de julho de 2012. Primeiro tempo tenso, mas ok, sob controle. O resto da história os senhores conhecem. Alex bate falta, Jorge Henrique desvia de cabeça, a bola sobe. Danilo espera ela cair e de calcanhar ajeita pro Sheik fazer 1-0, gol, aquela explosão no Pacaembu. E eu não me deixei levar, não acabou, o jogo ainda não acabou. Vamos que vamos, tem muita coisa para acontecer ainda. E engraçado, tem coisas que a gente não esquece, né? O lance do segundo gol,
Como que... Eu nunca esqueci o nome do cara, do zagueiro, aquele grosso do zagueiro do Boca, como que ele chamava? Justo agora que eu preciso lembrar o nome dele, eu não lembro. O cara tá com a bola, o Sheik tá ali atrás ameaçando ir, o cara dá aquele passe errado, o Sheik arranca com a bola. Mas lembra assim, com detalhes, Marião do meu lado, o Guga do outro, grudei o braço do Marião. O Marião tá falando alguma coisa, eu grudei o braço dele, tipo, cala a boca ao gol. Aí o segundo gol do Sheik, olha, eu vou falar pra vocês, é pra entrar cisco no olho outra vez. Tô bem, calma, não acabou, tem muito jogo ainda, tipo 20 e poucos do segundo tempo. Mas aquela explosão, né? Aquela coisa elétrica, o Pacaembu bombando. Vai, tempo passa, né? Tempo passa. Nós cantando ali, tentando distrair, tentando não pensar. 30, 35. Aos 39, o cara foi. Aos 40, antes dos 40. Os Gaviões começaram a cantar "É campeão". Eu fiquei louco. Falei, mano, cala a boca. 39. Pode acontecer tanta coisa em 6, 7 minutos de jogo. Mas a verdade é que daqueles 39 e 40 até o final do jogo, o tempo voou. Foi lindo. O juizão apitou o jogo. Incrível, né, senhores? E o Corinthians finalmente encerrava essa história horrorosa que nós tínhamos ali na Libertadores. O Corinthians era campeão da Libertadores, invicto. O Corinthians campeão pela primeira vez na sua história, contra o Boca. Uma coisa épica, uma coisa linda, uma coisa que nos emociona, que marca todos nós até hoje. Mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês a história completa do Corinthians na Libertadores e mostrar, inclusive, como esse ano de 2012 foi uma exceção. Né? Exceção que confirma a regra, que é uma regra de brecha, de ramelada, de incompetência, de falta de planejamento, de falta de coragem em alguns momentos, né? Mas 2012 foi lindo, né? Foi especial, foi... O Corinthians está disputando esse ano a sua 17ª Libertadores. Nós fomos ser campeões na 10ª. Ou seja, senhores, essa já é a 7ª depois que nós ganhamos. E todos nós tínhamos a certeza, eu sempre falei isso, é difícil você ganhar a primeira, depois de ganhar a primeira, ganha rodo. Igual foi com todos os outros campeonatos, né? E não foi o que aconteceu. A Libertadores continua sendo um incômodo, continua sendo uma pedra do sapato, longe de ser o que era antes da gente não ter ganho, né? Tiramos toneladas das costas. No final daquele ano fomos para o Japão, que é um dos grandes momentos da minha vida. Aquela viagem foi... O Japão foi uma coisa... Um assunto não é esse. Hoje é para falar de Libertadores. E ganhamos. Finalmente ganhamos essa porra. Finalmente fomos campeões. Que peso que a gente tirou das costas. E o episódio hoje, de certa forma, vai ser apenas sobre 2012. Eu não vou estragar agora esse vídeo falando de 2013. Então, no próximo vídeo, a gente retoma, tá? Então vamos falar de 2013 até o ano passado. A eliminação contra o Flamengo. Desse ano não vamos falar ainda. E é isso aí. Seguimos, portanto, com a nossa saga tragicômica do Corinthians em Taça Libertadores da América. Beleza? Abraço e vai Corinthians.